Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre dissertação. Dissertação é a estrutura textual cobrada pelo Enem. Grande parte dos vestibulares vão cobrar essa estrutura aqui, ok? Primeira coisa que a gente pensa, dissertação, vamos colocar aqui, ó, não é um relatório, ok? Então não basta simplesmente nós apresentarmos os fatos. É preciso que a gente questione, que a gente analise. E para que a gente questione e analise os fatos, primeiro nós precisamos conhecer. Ter conhecimento sobre o assunto para poder estabelecer um questionamento. Não é só para expor, não é para ficar dando exemplos, ok? Vamos pensar, qual é a grande diferença entre a narração e a dissertação? A dissertação nós vamos falar de uma maneira geral. O assunto é amplo, não envolve uma pessoa específica. Na narração, nós vamos criar um personagem que está envolvido em determinada situação. Então, por exemplo, se eu vou falar a exploração do trabalho infantil, em uma narração eu vou contar a história de um personagem que sofre ou que explora. Ok? Na dissertação, o que nós vamos falar? De uma maneira geral, de uma maneira ampla. Ok? Nós vamos empregar preferencialmente a primeira pessoa do plural, nós. Pode aparecer o nós, de preferência usando os pronomes oblíquos, ou pronome oblíquo nos, e não flexionando o verbo, falamos, encontramos, buscamos, e nada. Vamos usar o nos, tá? Nos causa espanto, revolta e vergonha. Algo nos causa isso. Causa para quem? Para nós, ok? De preferência nós vamos colocar então a terceira pessoa. Mas não quer dizer que eu não possa ter um texto dissertativo escrito em primeira pessoa. Se vocês pegarem em revistas, vocês vão encontrar artigos de opinião. Algumas instituições já cobraram artigo de opinião. Ah? Então, assim, no artigo de opinião nós vamos ter o eu. Não é um texto comum para ser pedido. A maioria dos vestibulares do Enem cobra, tá? Vamos colocar assim, eles cobram a questão da dissertação argumentativa. É um questionamento, ok? E vamos usar então a terceira pessoa. Esses daqui, vocês vão pegar lá nas dicas do Enem, que eu passei para vocês na semana passada, ok? E nós vamos fazer a nossa redação dividida em 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O ideal é que a gente faça o quê? Pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, nós vamos ter 4 parágrafos no mínimo, ok? Mas isso depende de cada texto, depende de cada autor. Eu posso fazer uma dissertação em 5 parágrafos, em 6 parágrafos? Sim. Eu posso fazer uma dissertação em, sei lá, 30 páginas, 40 páginas? Posso. Mas nós temos um espaço reduzido. Nós vamos escrever de 20 a 30 linhas. Lembrando sempre que o Enem cobra no mínimo 7 linhas. Porém, 7 linhas para argumentação é extremamente... é pouco, não dá. Ok? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar o assunto e o foco. O que é foco? Foco é o que eu quero dizer sobre o assunto. Foco, porque se eu ficar falando apenas sobre o assunto, o que eu vou fazer, galera? Um relatório. Nós não queremos relatório, nós queremos questionamento. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha lá como assunto a agressão contra a mulher. Os índices, né, têm aumentado bastante. Ah, e a Lei Maria da Penha não está dando conta. Está claro isso? Não está dando conta. Então, vamos supor que eu comece minha dissertação falando assim, a mulher, em muitos casos... Qual a importância desse muitos casos? Eu não generalizo. Olha, eu crio o céu e crio o inferno. Se eu tenho o dia, é porque eu tenho a noite. Se eu acredito, se existe Deus, é porque existe o diabo. Está claro isso? Então eu tenho que sempre pensar, não generalizar. A mulher, em muitos casos, é conivente com a violência que sofre. Qual é o meu assunto? A violência contra a mulher. Qual é o meu foco? Que em muitos casos ela é conivente. Mas pode ser uma redação preconceituosa essa? Não. Porque eu posso dizer que a mulher, em muitos casos, ela é dependente afetivamente, que ela é dependente financeiramente, e há uma pressão social ainda em relação a isso. Então, eu estou falando que a mulher é conivente porque ela gosta de apanhar? Não. Eu estou falando das circunstâncias que levam a isso. Está claro? Então, eu tenho que pensar. Não posso generalizar, não posso. Porque se eu generalizar, o que eu estou fazendo, galera?
criando preconceitos. Ok? Então, ó, melhor forma, vamos pôr aqui. Cobraram lá, já foi cobrado no Enem, por exemplo, a leitura. Então vamos pensar, se eu começo o meu texto falando da seguinte forma: ler é importante. Ler é importante. Qual é o meu assunto? Leitura. Qual é o meu foco? A importância da leitura. O que é que eu vou ter que apresentar aqui no desenvolvimento? Eu vou ter que apresentar argumentos que desenvolvam isso aqui. O que eu propus aqui, que é importante. Então eu posso dizer, ler. Por que ler é importante? Desenvolve vocabulário, estimula o senso crítico, nos faz conhecer diferentes culturas. Então esses são argumentos que eu vou usar, cada um deles num parágrafo diferente. Para quê? Para desenvolver a minha tese. A melhor forma de fazer a dissertação do Enem. Coloca lá, e a estrutura é mais fácil para ser desenvolvida. Coloca em cada um 3 parágrafos, aqui cada um dos parágrafos um argumento que desenvolvam a temática que está aqui. E na conclusão, o que nós temos que fazer? Lembrando sempre que o Enem ele pede uma conclusão, uma solução para o problema. Então eles vão dar uma temática para vocês que vão, e aí você vai ter que desenvolver uma problemática de tal forma que gere uma solução. Vamos lá, a solução surge aqui como num conto de fadas? Não. A solução aqui ela vai ser construída no restante do texto. Então aqui na conclusão não aparecem fatos novos. Aparecem fatos que vão confirmar tudo que foi mencionado aqui. O que nós fazemos muitas vezes? Nós fazemos uma dissertação com muitas informações e pouco questionamento. Reduzam. Menos na redação, menos é mais. O Enem quer uma redação certinha, organizada, que você olhe para a redação e fale assim, essa redação tem 4 parágrafos, tem 5 parágrafos. Está seguindo a estrutura pedida? Está seguindo a proposta de redação? E eu tenho que analisar, saber escrever, para que eu possa desenvolver bem a temática. Ok? Bom, eu tenho aqui para vocês um texto que tirou nota muito boa em uma instituição federal. Esse texto aqui tem como título A Cigarra e a Formiga. Já ouviram falar sobre a cigarra e a formiga? A fábula da cigarra e da formiga. Vamos lá, o que a formiga faz? Trabalha. O que a cigarra faz? Então cantar não é trabalho? O que as fábulas são? São textos doutrinadores. O que a fábula da cigarra e da formiga nos ensina? Trabalhe hoje, poupe para que você tenha no amanhã. E a cigarra faz o que? Ela canta. Ou então cantar não é trabalho? Existem muitas cigarrinhas por aí, no verão, nos centros, nas praias, cantando para que os turistas possam os moradores, para que possam se divertir. É bom quando a gente vai a um barzinho, e nesse barzinho existe uma pessoa lá tocando violãozinho, cantando uma musiquinha? É bom ou não é? Mas nós não saímos muitas vezes para assistir a shows? E o que essas pessoas estão fazendo? Trabalhando. Mas qual é o conceito de trabalho? Muitas vezes o conceito de trabalho é aquele que você tem que fazer algo braçal. Está entendendo? Mas cantar também é, a arte também é um trabalho. Sabe que às vezes perguntam para mim, Mara, você só dá aulas? No tempo livre eu corrijo redações. Também à noite às 6. Então é o seguinte, pensem, o trabalho intelectual também é um trabalho. A música também é um trabalho. Mas a gente aprendeu lá na Cigarra e da Formiga que a cigarra só faz cantar. E aí eu pergunto, galera, o que a gente faz no sábado de manhã? Faxina. Na faxina o que a gente faz primeiro? Arruma o cabelo. Põe aquela caneta que prende, aquela roupa folgada, bem leve, põe uma música depois. E aí aquela música, nossa, eu tenho uma vizinha que, meu Deus do céu, ela põe uns funks lá, dali a pouco ela já está no rock, pauleira, é uma coisa, uma seleção musical assim que é frenética. Mas sábado de manhã, 8 horas da manhã, o som já está bombando. Já sei que a minha vizinha está fazendo faxina. Está claro isso, galera? A música é importante? Quantas vezes nós usamos a música para relaxar? Então quer dizer que talvez o trabalho da formiga, durante o verão, tenha sido amenizado, tenha sido mais agradável, porque a cigarra estava cantando para ela. Mas a gente não pensa muitas vezes dessa forma. O que eu estou fazendo? Eu estou questionando. Eu peguei um fato, peguei uma fábula, peguei uma moral da história e analisei isso. Mas o que muitas vezes a gente faz?
A gente pega a informação pronta e não questiona. Tá claro? Questionar, analisar, saber o porquê. Isso é ser um ser crítico. Bom, esse texto aqui, ele apresenta questionamentos e não perguntas. Ok? Questionamentos e não perguntas. Nesse parágrafo de introdução, o que ele faz? Ele apresenta o assunto e a tese. Ah? E esse assunto e a tese já constitui um dos argumentos que ele vai defender no desenvolvimento. Ah, então o que ele faz? Pode a realidade existir sem o sonho? Precisa resposta? Ou ele quer só que você pense? Então, eu posso fazer isso aqui numa redação? Posso. O que eu não posso fazer numa redação? Não existe nada que eu não possa fazer. Mas o que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar em que situação de discurso esse texto vai ser aplicado. Se eu não analisar isso, aí eu vou cometer erros. Vejam só, lembra aquele poema lá, lixo, que forma luxo? Né? Várias vezes a palavra lixo forma a palavra luxo. É um texto? É um texto. Para aquela situação, ele é válido. Para a nossa redação do Enem, não é válido. Ok? Bom, pode a realidade existir sem o sonho? O sonho é importante para o homem comum ou é privilégio dos poetas? Sonhar foi benéfico para a humanidade ou apenas trouxe perda de tempo e frustrações? Afinal, é preciso saber sonhar? Este último questionamento aqui vai me levar para a conclusão. Ok? Vai me levar para a conclusão. Vamos lá. O Enem não tem espaço para título. Mas todas as redações nota 10 que eu já vi do Enem, todas elas têm título. Então, o que você faz? Primeira linha, você escreve o título centralizado. E já na próxima linha, você começa a escrever a redação de vocês. Título não conta linha em muitos vestibulares. A PUC, na semana passada, cobrou a exploração do trabalho infantil. E disse que o título era opcional, porém, se você optasse por colocá-lo, ele contaria a linha. Então, depende do que cada vestibular vai estabelecer como regra, ok? Por isso, ler as instruções é extremamente importante. Olha lá. Aí, o que ele vai fazendo? Ele vai pegar cada um desses elementos aqui e vai jogar num parágrafo. Pode a realidade existir sem o sonho? Nada pode ser realizado antes de ter sido sonhado. O que ele fez aqui? Afirmou. Melhor opção para desenvolver um parágrafo. Afirma e explica. Ok? Coloca a afirmação, a primeira frase, uma afirmação, e depois explica aquilo ali. Então, eu não vou colocar outras informações, eu vou explicar o porquê eu disse isso aqui. Tá claro? Não é possível construir-se uma casa sem antes sonhar com suas formas, seus jardins e suas cores. Não é possível viver em paz sem antes desejá-la. E muito menos querer um mundo melhor sem antes tê-lo sonhado. Ou seja, ele já afirmou que a realidade só existe a partir do sonho. Mas vejam só, estão vendo esse lá que aparece aqui? Esse é um pronome, é um elemento de coesão textual. O que nós faríamos normalmente na nossa redação? Nós faríamos assim: não é possível viver em paz sem antes desejar. E muito menos querer um mundo melhor sem antes ter sonhado. Nós escreveríamos dessa forma. E aí nosso texto teria problema de coesão textual. Por quê? Não importa que isso já tenha sido mencionado. Eu tenho que lembrar que isso aqui é um verbo. E cada verbo os verbos transitivos pedem complementos. Ok? Então, desejar. Desejar o quê? A paz. Tê-lo sonhado. Ter sonhado o quê? Um mundo melhor. Então, isso é coesão textual. Amarração. Coesão é o quê, galera? É tornar o meu texto de tal forma, né, que as palavras se unam e elas façam relação umas com as outras. O sonho é importante para o homem comum ou é privilégio dos poetas? Todo mundo sonha. O que ele está colocando aqui? Todo mundo sonha. Afirmou? Por que ele colocou todo mundo sonha? Porque ele vai nos mostrar aqui... tá lá. Ele vai nos mostrar aqui que cada ser tem um sonho diferente. Alguns sonham em entrar na universidade. Outros que já estão lá sonham em sair dela. Tá? Sempre é assim. Quem está fora quer entrar. Quem está dentro quer sair. Que relação há com o casamento isso aí? Bom, mas nada a ver. Casar é bom. Todo mundo tem que casar uma vez na vida. Ok?
Para saber o quanto é ruim, nunca mais tentar. Mas vamos lá. Galera, todo mundo sonha, porém nós temos sonhos diferentes. O poeta, olha só, este ser que aparece aqui está sendo usado para quê? Para indicar uma condição. Qual é a condição para sonhar com o intangível? Ser poeta. Estão entendendo? A condição. Aí nós temos aqui, Mara, não poderia colocar aqui 2 pontos? Ah, até poderia, não está errado. Mas é muito melhor pontuar, pôr o ponto final. Ah, então ali, quantos elementos nós temos para essa gradação? Nós temos 3 elementos. Quais são os elementos desta gradação? O poeta, o cientista e o engenheiro. Esses são os 3 elementos. Mas vocês estão vendo que para cada elemento existe uma condição para sonhar com algo? Então, por isso é que nós usamos ponto e vírgula. Ok? Por quê? Porque este aqui é o termo da gradação. Ele inteiro. E dentro desse termo já existe uma vírgula. Estão entendendo? Se eu colocasse aqui uma outra vírgula, o que aconteceria? Eu teria 6 termos para a gradação. Mas nós não temos 6 termos. Nós temos quantos? 3. Ok? Outra questão aqui. Ocorreu uma figura de linguagem chamada zeugma. Vamos lá. Leiam durante essa semana sobre as figuras de linguagem. Porque é fato que vão cobrar figuras de linguagem. Ok? Zeugma é uma figura de construção, vamos dizer assim. Quando eu coloco ali, todo mundo sonha. Se é poeta, sonha com o intangível. Mas para não ficar repetindo esse sonha, o que a gente faz? Faz zeugma, que é diferente da elipse. A elipse é a omissão de um termo que não precisa ter sido mencionado. Então, vamos falar sobre dissertação. Quem é que vai falar sobre dissertação? Nós. Eu preciso colocar o nós? Não. Isso é elipse. Zeugma é quando você já mencionou a palavra. Ok? Vamos lá. Se é poeta com intangível, se é cientista com a confirmação de suas hipóteses, se é engenheiro com a concretização de suas obras. Aí o que nós temos aqui? Um travessão. Para que esse travessão foi utilizado? Ele foi utilizado para esta informação confirmar o que foi mencionado antes. Então vejam só, porque sonhar é também planejar, acreditar e conceber. Então ele está confirmando o que foi mencionado anteriormente. Ah? Foi bom para a humanidade sonhar? A humanidade vem progredindo graças aos sonhos de nossos antepassados. Haja vista ser o sonho uma característica da espécie humana, que está intimamente ligada ao seu desenvolvimento e evolução. Muito diferente do que acontece com as outras espécies animais. Vamos lá. Galera, prestem atenção na minha fala. Ah, o que nos difere dos animais? Capacidade de raciocínio. Vocês acham que a minha frase foi coerente ou incoerente? Incoerente. Porque eu disse o que nos difere dos animais. Quando eu disse o que nos difere dos animais, qual é o pressuposto que eu criei? Nós não somos animais. Estão entendendo? Nós não somos animais. Então isso é coerente? Não, isso é incoerente. Estão vendo como nós produzimos incoerências no nosso texto? Por quê? Porque muitas vezes na fala, a fala é efêmera, a fala é passageira, ela é momentânea. A escrita não, ela é permanente. Ela é mais desenvolvida do que a nossa fala. Ok? Então lá. Aqui, o que ele fez? Vocês se recordam que lá nas nossas primeiras aulas eu disse para vocês que não é apenas representar o mundo. É preciso criá-lo. É para tornar aquilo que eu estou dizendo, criar o possível e fazer com que o outro aceite como verdade. Qual é o acordo para a diferença dos seres humanos para os outros animais? A capacidade de raciocinar. É a razão. Está claro isso? Ninguém discorda. Isso é acordo. Mas existe um único acordo? Não. Podemos criar outros. E o que o autor aqui faz? Ele cria para que a gente aceite como possível. O que é que ele criou aqui? Que o que nos difere dos outros animais não é a razão, mas sim a capacidade de sonhar. Está claro isso? A capacidade de sonhar. E sonhar é importante? Qual é a diferença entre sonho e utopia? Um não pode ser alcançado. É, não é verdade? Pô, que legal. Uma vida sem utopias não é uma boa vida. Porque sonhar sonhos possíveis é muito fácil.
Estou criando algo como possível. Estão entendendo qual é o acordo para a utopia? O acordo para a utopia é que eu não posso alcançar. Eu estou criando um desacordo. Sonhar sonhos possíveis é muito fácil. Precisamos é ter utopias. E aí vamos lá. Será que um dia um homem falou que queria voar? E o chamaram de louco? Será que um dia um homem pensou que a Terra não fosse o centro do universo? E o consideraram louco? Será? O que é que diferenciou? O que diferencia os grandes gênios da população comum? A utopia. Porque eles sonharam com utopias. A energia elétrica, quando o cara falou assim, olha, nós vamos ter, a partir de um clique num botão, você vai ter energia elétrica na sua casa. Foi considerado louco, muitas vezes. Vamos lá. O que nós poderíamos dizer hoje que pode ser uma coisa utópica para a nossa realidade, que daqui a 200 anos isso pode ser comprovado? Existem pessoas que acreditam que exista vida fora da Terra. E existem aquelas que não acreditam ainda que o homem foi à Lua. Não é verdade? Existe isso? Vamos lá. Quem sabe daqui a 200 anos eles possam falar assim. Os nossos tataranetos e por aí afora. Eles possam falar assim, nossa, como é que eles podiam acreditar que só existia vida no planeta Terra? Pode ser que aconteça? Pode. Pode ser que não aconteça? Sim, porque muitos homens sonharam com coisas que não aconteceram. Outros sonharam e concretizaram. Está claro isso, galera? Estão vendo que é argumentar? Eu crio algo como possível para que vocês aceitem como verdade. Mas não é criar uma loucura. Tá? É criar algo como possível para que o outro aceite como verdade. Olha só. Não existe haja visto. É haja vista. Ok? Olha lá. Afinal, é preciso saber sonhar? Lembra da perguntinha lá, afinal, que dava deixa para a conclusão? Aproximar o sonho da realidade, entretanto, é o grande segredo a que todos se empenham. E isso se consegue com a distinção consciente entre o possível e o intangível poético. É conhecer nossas potencialidades e partir para as ações. Isso aqui já foi mencionado no restante do texto? Digam sim, Mara. Ok. Tem alguma informação nova? Não. Mas tem uma maneira nova de falar? Sim. Aqui existe uma solução para a questão? Existe uma solução? Qual é a solução? Aproximar o sonho da realidade. Então a solução não precisa ser aquela coisa, estão entendendo, estrondosa, que vai resolver todos os problemas. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Mesma coisa, a violência. Nós podemos tentar amenizá-la. E como é que nós vamos amenizá-la? Isso é a solução. Responder a esta pergunta é a solução. Não vamos acabar com a violência, até porque a violência é uma das características do ser humano. Porque nós vivemos entre... Lembra do desenho do Pluto? Que tinha lá... Assistiram o desenho do Pluto, né? Mickey. Pateta. Ok. O Pluto lá, de vez em quando, ele não aparecia entre o anjinho e o diabinho? Lá na psicologia nós temos o id, o ego e o superego. Existe o eu, aquilo que está de acordo com o que a sociedade coloca como verdade, e que é o anjinho, e está o diabinho, que está relacionado aos nossos instintos. Está claro isso? E nós vivemos em constante luta, tanto com um quanto com o outro. Não é verdade? Concordam comigo? Bom, então vamos lá. Acabar com a violência é meio difícil, ela sempre acompanhou a humanidade. Mas tentar amenizá-la. Projetos sociais, investimento em educação e por aí afora. Vamos lá. Mas qual é o título desse texto? A cigarra e a formiga. Falou alguma coisa da cigarra e da formiga? Nós temos alguma informação? Não. Então, o que o autor fez? Ele foi obrigado a criar mais um parágrafo. Eu não sei, pode até ser. Vamos supor que essa redação tivesse que ter 20 linhas, no mínimo. E ele fez 18, por exemplo. Putz, agora eu preciso mais 2 linhas? O que o cara pode ter feito? Criou o título lá e mais um parágrafo, para que encaixasse. Porque o último parágrafo justifica o título.
O último parágrafo justifica o título, ok? Então, eu não sei se ele já colocou o título lá, Cigarra e a Formiga, e já sabia exatamente o que ia fazer. Não é possível. Eu só sei, né, afirmar que o último parágrafo justifica o título. Finalmente, e aí ele começa com esse finalmente por quê? Como quem diz assim, o leitor está esperando. Cadê a cigarra e a formiga? Ah, finalmente, sonhar contando as estrelas, esperando que outros realizem nossos desejos, é repetir a fábula da cigarra e da formiga. Alguém fará por nós? Terminou com questionamento. Ok? Precisa de resposta? Não, porque já foi respondido anteriormente. É conhecer nossas potencialidades e partir para as ações. Ah, o autor desse texto cometeu um equívoco. Por quê? Esta, alguém fará por nós, não é a moral da história da fábula da cigarra e da formiga. É a moral da história da fábula A Convenção dos Ratos. Conhecem a Convenção dos Ratos? Ah, não é uma fábula tão conhecida como a cigarra e a formiga, porque quem assistiu aí desenho do Pica-Pau já viu. O Pica-Pau reproduzindo a cigarra e a formiga, não é verdade? Ok? Várias vezes em desenhos animados a gente vê. O que é a Convenção dos Ratos? Os ratinhos se reuniram. Cara, nós temos um problema. Qual é o problema do rato? Eu já respondi, pichatança. Ah, mas qual é o problema do rato? É o gato, Tom e Jerry. Lembra de Tom e Jerry? Tadinho. Vamos lá. Os ratinhos estão lá. Nós temos um problema porque o gato está acabando com a nossa raça. Olha como ele já está gordão, porque ele come todo mundo. Gato safado. E aí, os ratinhos, né? Um deles levanta a mão e fala assim, olha, nós somos rápidos. Nós somos rápidos, tão rápidos, mais rápidos que o gato. Porém, nós não ouvimos quando o gato chega. Já correram atrás de um rato? Eu já, cara. Uma vez eu estava descendo a escada para a lavanderia da minha casa e eu estava subindo um ratinho desse tamanho. Eu não sei o que ele faz, cara, mas ele conseguiu passar por baixo da porta. Já viram um ratinho fazendo isso? Não? Ele pulava para um lado, eu pulava para o outro. E eu com a vassoura. Sai. Mas fui obrigada a matar. Fui obrigada a matar. Não consegui. Até tentei. Mas o rato é muito rápido. Mas o gato é astuto, é matreiro. Não é verdade? Ele fica paradinho, só esperando para dar o bote. Aí então, os ratinhos descobriram qual era o problema. Precisavam encontrar uma solução. Um dos ratinhos levanta a mão e fala, já sei. Vamos colocar um sininho no pescoço do gato. Silêncio geral. Por quê? Quem fará por nós? Então não basta ter uma boa ideia, é preciso colocá-la em prática. Estão entendendo o porquê ele fez? Mas isso aqui desmereceu a nota do candidato? Não, porque isso aqui não é receita de miojo. Ok? O que o camarada mostrou aqui? Ele mostrou leituras. Conhecimento de fábulas. Ok? Ele mostrou isso. Ele mostrou uma argumentação rápida. Depois vocês vão ler em casa, tá? Com mais calma o texto todo. E vocês vão perceber que a leitura dele é muito rápida. Ela escorrega. Por quê? Porque é um texto coeso. Por quê? Porque é um texto coerente. Os parágrafos não são longos. Perceberam que os parágrafos são curtos? É isso que nós devemos fazer. Porque senão, se a gente não organizar antes de começar a fazer a nossa redação, nós precisamos organizar o nosso texto. Nós precisamos saber o que é aquele assunto, o que eu quero dizer sobre aquele assunto e como é que eu vou desenvolver a minha argumentação a partir daquele assunto. Tá claro isso, galera? Eu preciso pensar da mesma forma como eu penso quando vou ao supermercado. Se eu não fizer uma lista, o que acontece? Eu esqueço o que é necessário e levo o que não é importante. Será que isso acontece na redação? Sim. Antes de começar a escrever a nossa redação, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um esqueleto textual. Primeiro você vai ler a proposta de redação com bastante atenção, lembrando que não é para usar partes da proposta, não é para fazer Ctrl+C, Ctrl+V da proposta. Ok? Que tem gente que faz isso, não pode. Aqueles textos lá são chamados de textos motivadores. Textos motivadores para quê?
para que a gente comece a pensar sobre o assunto. Comece a visualizar aquilo ali. Para que aquelas informações se choquem com as informações que eu já tenho armazenada e a partir daí eu possa começar a questionar. Está claro isso? Então, primeiro, sobre o que é que eu tenho que falar? É sobre isso. O que eu quero falar sobre esse assunto? É o meu foco. Tá claro? É o meu foco. O que é que eu vou usar para defender esse meu foco? São os argumentos. Aí antes coloquem lá em torno de 4, 5 argumentos. E depois escolham aqueles com os quais vocês vão se sentir mais à vontade para escrever. Não esquecendo de dar uma conclusão. E nessa conclusão é preciso que nós tenhamos uma solução. Só que essa solução tem que ser construída no interior do texto. Ok? O ideal é que vocês façam a redação primeiro. Vocês têm que cronometrar, vocês vão ter mais ou menos 1 hora para fazer a redação no Enem. 1 hora. Não pode passar disso. E é melhor que vocês façam a redação no início da prova. Por quê? Porque nós temos que estar com a cabeça tranquila. E se você for resolver a prova, muitas vezes você já começa a se estressar com algumas questões e acaba se prejudicando na redação. Faça o rascunho primeiro e depois passe a limpo. Lembrando que, no Enem nós não vamos ter essa preocupação toda com relação a número de linhas, né? Mas lembrando que nem sempre a folha de rascunho corresponde à folha de redação. A oficial. Nem sempre corresponde. Talvez tenha acontecido isso com o autor deste texto. Tá claro, galera? No mais, qual é a estrutura textual pedida no Enem? Dissertação. Escrever em terceira pessoa. Fechou? Não se esqueçam disso e boa prova. Com certeza vai ser.